Galera, boa noite aos fãs e seguidores do Bom Senso no Facebook, no YouTube. 2 de setembro, sexta-feira, hoje são 15 para as 8 da noite. E, vamos direto ao ponto. Estamos estreando aí no nosso podcast. Estão aqui comigo, hoje a casa tá cheia, hein? Steve das Arcadas, Renate Paulista, José Licínio, Leôncio Custódio, Nick Lauda Regazzoni e Romildo Pérez, que é este que vos fala. Tudo bem com os senhores? Beleza? Tudo ótimo. Tranquilo. Galera, boa noite, senhores. Boa noite. Senhores, vamos com o pé no peito. Vamos começar direto no pinga-fogo aí, porque depois da palhaçada que aconteceu no Senado Federal aí na quarta-feira, eu acho que a gente precisa debater um pouco esse tema. Eu acho que esse é o principal tema da semana e eu acho que a gente deveria se concentrar na discussão desse assunto. Vou adiantar para vocês que eu estou me sentindo arrombado, estuprado, currado, enrabado pelo Senado da República desse país. A cultura do estupro chegou no Senado, né? A cultura do estupro chegou no Senado e o Senado me estuprou virtualmente. Inclusive, muito criticado, inclusive, pelo agora, não mais interino, mas agora efetivado, né? O nosso presidente, que parece garçom do filme do Drácula, ele, apesar de ter chegado como chegou à presidência, né, ele é um constitucionalista, quer dizer, ele sabe como é que funcionam as coisas, né? O Senado rasgou a Constituição. Eu tenho uma dúvida, o que a gente faz com essas aulas todas que a gente teve com o constitucionalista Lewandowski, que anuiu com esse acordão e rasgou a Constituição, hein? Pois é, então, deixando bem claro Uma coisa fique bem clara aqui. O Lewandowski a vida inteira só viveu de acordo. Ele começou como procurador do Banco do Brasil, como acordo foi alçado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segundo TAC, depois TJ. Oi? Primeiro TAC, depois TJ. Isso. E agora, por meio de acordo, foi por STF, quando, por meio de acordo, fiz isso aí. Pois é, então, pra quem não tá acompanhando, né, óbvio que todo mundo tá acompanhando, mas enfim... Vamos fazer um resumo aí. O resumo foi basicamente o seguinte, eles dividiram a votação. A votação seria simplesmente seria um quesito só, se a presidente deveria ser condenada ou não, né, pelo crime de responsabilidade. No meio da discussão, foi aventada a possibilidade de dividir a votação e votar num primeiro quesito se ela seria condenada ou não, e aí no caso de ser condenada, votar o segundo quesito, que é, além da perda do cargo, se ela teria ou não a inabilitação para funções públicas por 8 anos. Que, numa análise assim, muito tranquila, que eu nunca vi nenhum jurista que fizesse qualquer interpretação que não fosse aquela de que as duas penas são sempre necessariamente aplicáveis, né? Quer dizer, então, se você for pegar na história aí das constituições brasileiras, você vai pegar nas primeiras constituições, realmente você tinha penas que eram possíveis de ser aplicadas separadamente. Então, se você for ver o impeachment na primeira Constituição da República, lá você poderia separar. Só que desde então, as constituições foram evoluindo, foram mudando, né? E essa mudança já aconteceu há muito tempo. E na Constituição de 88, ela não tem a menor dúvida. Se ocorre um impeachment, além da perda do cargo, também tem que acontecer a inabilitação por 8 anos. Pode falar. A própria lei do impeachment, né, que é de 51, se eu não me engano, né, senhores? Que foi recepcionada pela Constituição Federal, ela também vai nessa linha, né? O grau de discricionariedade que é dado para o Senado Federal na lei de 51, ela se prende única e exclusivamente ao prazo da inabilitação para exercício de função cargo público. Que, se eu não me engano, na lei de 51, ele vai falar que o Senado Federal deliberará o prazo pelo qual essa sanção perdurará, que estaria limitada a 5 anos. Eles poderiam... Uma interpretação... Exato, eles poderiam dosar a pena, poderia haver uma dosimetria. Só que essa realidade era da Constituição anterior. Na atual, não há espaço para dosimetria. É 8 anos. Só que isso óbvio... O Romildo, Nick Lauda, um cara deu uma resumida, eu não lembro quem foi essa semana, falou basicamente o seguinte: é a mesma coisa que o juiz condenar o ladrão
e no fim da sentença falar, devolva-se a arma ao bandido. Foi mais ou menos basicamente isso, né? E aí eu não sei qual que é a opinião dos outros colegas da bancada. Na realidade, eu acho que essa decisão em si, me parece ter sido algo costurado não só entre essa ala de baixo clero aí do PMDB, o pessoal do Centrão, com o aval do Renan Calheiros e Lula e tal. Na realidade, a gente não pode analisar esse tapetão que foi feito única e exclusivamente em relação a Dilma Rousseff. Quer dizer, Dilma Rousseff, senhores, é carta fora do baralho. Eles costuraram para salvar os próximos condenados. Foi para isso. Eles queriam criar um precedente. Foi isso. É isso que eles queriam. Não foi para Dilma. E só lembrando aí... Só lembrando aí os petistas que estão felizes aí, que pelo menos, embora ela tenha perdido o cargo, que já era esperado, ninguém duvidava, mas que eles saíram aí com uma certa, digamos assim, um consolo dela ter mantido os direitos políticos dela. Só lembrando que isso aí vai ser usado também para Eduardo Cunha depois, embora sejam infrações diferentes. Tem gente que diz que para quebra de decoro não aplica, mas ora se eles puderam fazer isso no impeachment... Olha o tamanho do precedente. Exatamente. Ó, a defesa do Delcídio Amaral já entrou com um pedido hoje, inclusive, para isso. Sem dúvida. Isso aí vai gerar um efeito cascata e certamente que esses mandados de segurança no Supremo são simples jogos de cena, porque ninguém espera que se mude isso. E isso vai ter efeito cascata nos municípios, nos estados, né? E também, não só aí na cúpula desses personagens, em relação a esse personagem que vocês estão mencionando, né? É um tapa na cara da sociedade brasileira, né? Em prol da impunidade. Ô Licínio, eu faço o seguinte comparativo, cara. A gente foi assaltado à luz do dia, na porta da delegacia, pelo próprio delegado, bicho. Foi isso que aconteceu, cara. À luz do dia, era 1h da tarde. E os caras fizeram uma palhaçada daquilo com base numa previsão do regimento interno do Senado Federal. Eu estava otimista, eu vou ser sincero, eu estava otimista. Eu achei que o Brasil ia ter um enorme avanço institucional. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal finalmente ia ganhar uma sanção de verdade, ia passar a ser respeitada. O que aconteceu foi um acordo imenso que só enlameou ainda mais a história do país. E o que vai acontecer agora com esse mundo de mandado de segurança, inclusive, tem vários mandados de segurança da Associação Médica, de membros da família real brasileira, de alguns partidos políticos. Esses mandados de segurança vão ter a opção de ou anular a votação inteira ou deixar como está. Ferrados estamos nós em todas as opções. Eu leio aqui que o MBL vai entrar com pedido de impeachment contra o Lewandowski. Isso não vai dar nada, né? Obviamente, porque isso vai cair na mão do Renan. E o Renan também participou do acordo, então também vai enterrar isso aí, nunca mais vai se falar. Vocês acham, só um adendo aí, vocês acham que além claramente de beneficiar PT e PMDB, um lavando a mão do outro, mas colocaram no acordo também para agilizar o aumento do judiciário, que o Lewandowski está pedindo urgência? Eu acho que essa foi uma das moedas de troca, tá? Eu acho que foram 2 moedas de troca aí. E aí eu tenho dúvida se o Lewandowski agiu sozinho ou se ele agiu sob o beneplácito dos próprios pares dele no âmbito do Supremo. O Licínio levantou um ponto muito importante aqui, que é o seguinte: tudo isso que vai acontecer daqui para frente, ou seja, o mandado de segurança coletivo que o PSDB falou que ia entrar, e o DEM falou que ia entrar, e depois desistiu e entrou hoje, e o MBL não sei o quê, isso é tudo jogo de cena, isso é tudo cortina de fumaça. Eu, sinceramente, eu não acredito que um acordo do tamanho que me parece ter sido não tenha contado com o beneplácito ou com a bênção do STF, o que é mais nojento ainda. Eu também acho. O que é mais abjeto ainda. Porque eu duvido muito, eu quero estar errado, mas eu duvido que qualquer um desses processos, mandado de segurança coletivo, a DPF, o que seja, vá prosperar no âmbito do STF. Eles vão trancar esses processos, vão deixar eles pendurados lá até a situação se consolidar, 2018 passar,
alguém ser eleito e ficou por isso mesmo. Leôncio Custódio levantou uma hipótese muito interessante aqui. O aumento do judiciário. A gente pode perceber pelos jornais dos últimos dias, das últimas semanas, que o aumento do judiciário já vinha sendo defendido pelos mesmos parlamentares que votaram a favor desse acordo objeto. Steve, e nisso que você está falando, semana passada o jornal noticiou, estava lendo no Estadão, que o Renan Calheiros falava que ia dar urgência, enquanto o Michel Temer e o Henrique Meirelles tentavam colocar panos quentes com a opinião pública, falando, não, vamos deixar isso para um momento mais oportuno, primeiro vamos passar as reformas, a PEC do teto, para depois ver isso. E o Renan Calheiros prometendo ao Lewandowski dar urgência. Já começou isso semana passada. Exatamente. O Renan falou que dia 8 é o prazo máximo. E com todo respeito aos colegas aqui que são ou podem ser servidores, né? Cara, vocês realmente acham que é o momento de você discutir aumento de teto salarial para ministro do Supremo com efeito cascata para os demais membros do funcionalismo, cara? Mas os caras não estão aí. Iniciativa privada. Vocês sabem disso que eu atuo na iniciativa privada. Vocês realmente acham que eu consegui aumentar os meus honorários, a minha tabela de horas esse ano? Não, mas é óbvio que não. Porra, que é isso, bicho? Não, mas isso é tudo. Isso aí é uma grande oportunismo. Eles estão aproveitando. Eles sabem que o governo está pressionado para fazer um monte de reforma e eles vão tentar tirar a casquinha deles. É um absurdo, de fato. Cara, é um jeito velho de fazer política, né, cara? Muda. É o velho jeito de fazer política, cara. A Mônica de Bolle, que é aquela economista, cunhou um termo essa semana engraçado, que ela falou que não bastasse a gente ter o presidencialismo de coalizão com essa troca-troca de cargo, agora a gente tem o impeachment de coalizão. Então, eu te dou um aumento, você agiliza, você quebra essa regra no meio, porque a Lava Jato está avançando, a gente consegue anular nos tribunais superiores depois muita coisa com esse precedente, e assim todo mundo ganha, né? É um viés muito negativo, e óbvio, e no momento que você fala em controle de gastos públicos, né, e tentar evitar o aumento de impostos, é óbvio que é inoportuno. Mas, além desse viés, parece que toda essa classe da cúpula, né, principalmente os mandatários, fizeram do limão uma limonada. Porque, como o Steve das Arcadas disse, poder-se-ia criar aí um efeito virtuoso. Foi o efeito contrário. Você vai ter uma situação que as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, certamente vão usar desse precedente para aliviar para os prefeitos, enfim. Então, realmente, foi uma situação inusitada, porque surpreendeu a todos. E eu queria acrescentar, nesse ponto também, o efeito circunstancial, porque não dizendo que o atual presidente, né, que assumiu agora, tenha grandes qualidades, não é isso, até porque é da chapa da presidente que acabou de sair, né? Mas nós esperávamos aí um vento de maior calmaria, de estabilidade após o impeachment. E isso, pelo jeito, a partir dessa pendência que se criou quanto à possibilidade até do Supremo, embora nós não acreditamos nisso, mas há uma possibilidade no ar de até um novo julgamento, anulação da decisão, a gente acabou não tendo esse efeito imediato e vamos dizer assim, conjuntural, de uma calmaria, de uma estabilidade que nos tirasse do fundo do poço na esfera econômica. Acho que a insegurança ela continua, a incerteza ela continua, a judicialização do impeachment é um péssimo sinal para o mercado. Acho assim, inocente de quem pensar que o mercado vai reagir positivamente da maneira que reagiria caso o impeachment tivesse seguido o protocolo que dele se esperava, de acordo com o mercado continua com o mesmo medo de mudança das regras do jogo, agora mais ainda. Isso, cara. Né?
creio eu que não esperavam tamanha repercussão, eles acharam que isso ia passar batido, e o PSDB, no dia da votação, o Aécio Neves falou que ia ficar por isso mesmo, tá, tudo bem, vamos deixar quieto. Com a opinião pública caindo em cima, igual foi ontem, mesmo. O Aécio Neves recuou e agora o PSDB já tá encabeçando um MS, né? Ou seja, o PSDB, como sempre, Sérgio Omar em cima do muro, não, né? São ridículos. Agora, ó, o maior Sérgio Omar que existe nesse país é o Temer. É o presidente Temer. Porque ele é impressionante, cara. Ele volta atrás em tudo que ele fala. Diz que o Temer estava pé da vida com o PMDB, porque foi o PMDB que foi o grosso do pessoal que votou para manter os direitos da Dilma. Diz que ele tinha ficado pé da vida com a galera, né? Que falou que isso era um absurdo, que não sei o que lá. Entrou num avião com o Renan Calheiros para ir para a China. Estão na China agora. Diz que saiu da China mansinho. Sabe? Quer dizer, já estava com outro discurso, quer dizer, o discurso duro que ele tinha dito anteriormente já tinha mudado, já falou que não, respeita a decisão do Senado. Quer dizer, eu não tenho nenhuma esperança que esse cara aí vai... É óbvio, melhor que a Dilma até que se colocar um chimpanzé lá, né, pra administrar. Mas, assim, a gente não tem como ter esperança. O cara é caudilhão do PMDB e foi vice do PT por 2 mandatos, né? E assim, eu gostaria... Não dá pra esperar que... Eu gostaria que ele mantivesse um posicionamento na vida, sabe? Porque até agora eu só vi ele voltar atrás em tudo. Eu acho que essa sua fala, Nick, ela leva a gente a 2 discussões, tá? A primeira é a seguinte: acabou a desculpa da interinidade. Não existe mais. Acabou. Com mandado de segurança coletivo, com tapetão, sem tapetão, Michel Temer é o presidente da República até 2018. Ponto. Essa desculpa da interinidade que não existe mais. O cara vai fazer as reformas que ele quer ou ele vai fazer um governo em banho-maria e fogo baixo para tentar se reeleger em 2014? Não vai fazer porcaria nenhuma. Vocês vão ver. E ainda tá arriscado de ser tão ruim e voltar ao PT daqui 2 anos, sabe? Que eu tô traçando, eu acho, uma das piores hipóteses que pode acontecer é isso. Ele poderia, por exemplo, agora, ser um presidente à la Itamar, que foi importante na história do país, né? Que construiu uma base aí que durou muitos anos aí de prosperidade no Brasil. Agora, eu não sei, eu acho que ele tá louquinho para tentar se reeleger. Agora, o problema é como que ele vai conseguir fazer as medidas aí, as reformas que precisam fazer. Ele vai ter que continuar com a política de dar cargo, a mesma política, não tem jeito. E como é que ele vai fazer isso agora? Será que a gente não corre o risco dele, sei lá, ficar aí no meio do caminho, não conseguir passar, não conseguir nem fazer reforma e nem convencer as pessoas de que precisa de reforma e daqui 2 anos entrar o Lula de novo. E ao que você está falando, o PT estava torcendo para o impeachment passar, porque mais 2 anos de Dilma ia afundar e com um caminhão de cimento em cima para o Lula voltar para nunca mais. Agora, o pessoal tem memória curta, pode acontecer, eu acredito que não, a rejeição dele está muito grande, os fatos são recentes, mas corre-se um risco. E 2, o PSDB está pressionando o PMDB por essas reformas, previdenciária, trabalhista, limitação de teto de gastos, porque quer pegar um negócio pavimentado para uma candidatura de 2018, né? Ninguém quer assumir essa zona que está agora. Então, agora... Tem que ver se o Temer vai ser sabonete ou não, se ele vai querer se reeleger ou não. Sinceramente, eu acho que ele não vai fazer nada porque o PMDB vai querer se manter, né? Eu acho que a trabalhista e a previdenciária passam. O que eu acho que não passa é a tributária. Eu acho que as outras 2 passam, talvez até por pressão aí dos grupos que mantêm o Temer, grupos industriais. Eu acho que em algum momento, alguma pressão ele vai ter, não tem todo esse apelo popular. Eu acho que ele vai... Alguma coisa sai, mas muito mais por uma questão de pressão exógena aí, de grupos tipo a Fiesp que estão se movimentando, que efetivamente alguma coisa muito planejada, muito feita pelo PMDB. Eu acho isso. Na verdade, uma expectativa e uma esperança, né? Mas tributária, por exemplo, que exige brigas aí com estados, com municípios, aí eu acho que é realmente pouca chance. Mas eu acho que a outra ficou tão latente que, e tão pressionado por alguns grupos aí que têm acesso ao Estado, têm acesso ao Temer, que não vai ter muito jeito, não. Pelo menos a minha esperança. Na linha aí do Renan Paulista, eu acho que pelo menos alguma reforma vai sair. E eu acho que a que tem maior possibilidade é a previdenciária, porque a previdenciária tem um rombo enorme e não vai pagar
a conta não fecha, as pessoas que têm expectativa de receber um benefício num salário integral, no serviço público, não vão receber no futuro, porque não tem dinheiro, e na iniciativa privada também as restrições vão acabar atingindo. Então, eu acredito sim que a previdenciária saia com restrição de direitos, né, na linha ali da emenda 20, 98, vai ter que acontecer porque não tem dinheiro. Agora, a trabalhista, a tributária, eu já não acredito. Ela envolve aí uma pressão muito grande de CUT, das entidades. A tributária envolve os interesses dos governadores, dos estados, são mais difíceis. Mas a previdenciária eu acredito que sim. Mas no final do dia, senhores, o que mais me dói é saber que a gente vai continuar, pelo menos por um longo período aí, no médio prazo, com essa classe política praticando a velha política aí. Eu acho que o nosso desafio é tentar mostrar um outro caminho aí e como a gente pode mudar essa contingência. Exatamente. Entendeu? Porque, bicho, ser estuprado todo dia por esse pessoal aí, não dá. É isso aí, meu. Eu achei que foi um panorama muito legal aí que o pessoal conseguiu dar com vários pontos de vista, especialmente o Licínio, o Renate, o Romildo, trazendo cada um sua visão. O que você acha, Romildão? Cara, eu acho que estamos junto nessa, acho que foi um ótimo bate-papo. Só deixar aí a cenoura que a gente precisa discutir o modelo de democracia representativa. Como está na nossa página no Facebook, né? O impeachment é só o primeiro passo, né? Porque do jeito que ele está estruturado hoje no Brasil, a gente sabe que ele não funciona. E aí acho que a gente tem um leque amplo aí de assuntos para discutir numa outra oportunidade. Eu acho que para o que o podcast se propunha hoje, que era falar pontualmente da questão de quarta-feira, eu me dou por satisfeito aí em relação ao nosso debate. Não sei se algum dos outros colegas da mesa aí quer acrescentar alguma coisa. Renate, Licínio... Bom, é isso. E uma coisa que nós acabou que nesses últimos dias, né, parou-se de falar é na Lava Jato. E a Lava Jato, ela pode ser a janela de oportunidades para uma reforma política, para uma nova democracia representativa, conforme foi colocado. E esperamos que não haja também do limão uma limonada, tal como foi feito no impeachment. Temos que ficar de olho nisso também. É isso aí. Vamos encerrar, então? Estamos conversados, senhores? Nosso primeiro podcast, que venham outros, né? E quem sabe contando com a participação de mais dos nossos colaboradores lá do Bom Senso. Muito bom. Eu agradeço a vocês, foi uma conversa muito legal e espero que o pessoal que vai ouvir aí goste também. Maravilha, senhores. Grande abraço. Valeu, gente. Abraço, boa noite. Boa noite.